Meu nome é Vila Langford e tenho 41 anos. Hoje de manhã, minha irmã, aquela que desapareceu das nossas vidas há 7 anos sem dar um telefonema, sem mandar um cartão de aniversário, que nem apareceu no funeral da nossa mãe, bateu à minha porta vestindo um vestido preto, ao lado de um homem de terno cinza carregando uma pasta de couro. Ela olhou direto nos meus olhos e disse: "Estou contestando o testamento. Nosso pai acabou de falecer. Ele me deixou a casa que construiu com as próprias mãos, avaliada em $415.000. E minha irmã acha que tem direito a uma parte, depois de 7 anos de silêncio." Ela não sabia que meu pai já havia se preparado para esse momento. E tudo o que eu precisava era de um pedaço de papel antes de contar o que aconteceu. Mas antes, tire um segundo para curtir e se inscrever, se realmente estiver gostando da história. E enquanto está aqui, comenta de onde você está assistindo e qual é o horário aí na sua cidade. Quero saber de onde você está ouvindo. Agora, deixa eu te levar de volta a 7 anos, para a noite em que René saiu de casa pela última vez. Era uma quinta-feira de outubro. Lembro porque minha mãe tinha feito um assado, sua tradição de quintas-feiras, e a casa inteira cheirava a alho e alecrim. Meu pai estava na cabeceira da mesa, no mesmo lugar que ocupava há 30 anos. Minha mãe estava em frente a ele. Eu à esquerda, René à direita. E ela nem tinha tocado no prato. Tinha vindo de Columbus naquela tarde com uma pasta. Dentro, uma impressão de um site de imóveis. Nossa casa. Valor estimado. Um número circulado em tinta vermelha. Vende, ela disse. Divide o dinheiro em 4 partes. Preciso de 200 mil para recomeçar. O divórcio dela com Craig tinha acabado de ser finalizado. Ela tinha perdido o apartamento, os cartões de crédito estourados. Precisava de uma saída. E decidiu que a casa dos nossos pais seria essa saída. Meu pai largou o garfo. Essa casa não está à venda, René. São só paredes e madeira, pai. É nossa casa. Sua casa, não minha. Pelo menos não mais. Minha mãe estendeu a mão para René, mas ela puxou de volta. Se você não vai me ajudar, então não tenho mais nada a dizer a nenhum de vocês. Ela se levantou da mesa, pegou as chaves no balcão. Minha mãe começou a chorar, baixinho, daquele jeito que sempre chorava, como se pedisse desculpas pelas próprias lágrimas. Na porta da frente, René se virou. Não olhou para minha mãe nem para meu pai. Olhou para mim. Você vai apodrecer nessa casa cuidando deles. E ninguém nunca vai te agradecer. A porta de tela bateu. Os faróis dela iluminaram o quintal da frente. Depois, nada. Eu limpei o prato dela, lavei e guardei. Meu pai ficou sentado à mesa mais 1 hora sem dizer uma palavra. Minha mãe foi dormir cedo. Foi a última vez que vi minha irmã por 7 anos. No primeiro ano, eu ligava toda semana. Caixas de correio de voz. Mensagens não lidas. Enviei um cartão de Natal para o último endereço conhecido dela. Voltou sem abrir. No segundo ano, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, estágio 3. Descobri tudo numa tarde de terça-feira, sentada numa cadeira de plástico que rangia a cada movimento, no consultório do oncologista. Mamãe segurava minha mão e dizia: "Não conte nada para sua irmã." Mas eu contei mesmo assim, deixei mensagem de voz, enviei uma carta, nada. Reorganizei meus turnos na clínica, manhãs com pacientes, tardes levando mamãe para quimioterapia no hospital a 40 minutos de casa. Aprendi quais postos de gasolina tinham banheiros limpos pelo caminho, porque os remédios a deixavam enjoada sem aviso. Decorei o nome das enfermeiras. Sempre levava bolachas salgadas em saquinhos plásticos. Mamãe lutou por 2 anos. Ela morreu numa manhã de domingo, em março, em casa, no quarto que compartilhava com meu pai há 43 anos. Eu segurava a mão esquerda dela, meu pai segurava a direita. 47 pessoas foram ao funeral, nosso pastor, o clube do livro dela, vizinhos, a mulher da lavanderia que sempre guardava os cabides favoritos da mamãe. 47 pessoas vieram se despedir de Linda Langford. René não estava lá. Meu pai não falou o nome dela naquele dia. Sentou-se no banco da frente, ombros retos, mandíbula firme. Segurou minha mão durante o hino.
Quando chegamos em casa, ele foi à cozinha preparar um café, e eu percebi suas mãos tremendo pela primeira vez na vida. Depois do funeral, algo mudou. Eu encontrava meu pai tarde da noite, sentado à mesa da cozinha, mexendo nos arquivos antigos, pastas, extratos bancários, anotando tudo com sua letra pequena e cuidadosa. Achei que fosse o luto tomando forma, ou insuficiência cardíaca congestiva. Esse foi o diagnóstico 14 meses depois da morte da mamãe. O cardiologista explicou como um problema de matemática, líquidos, pressão, porcentagens, e eu traduzia mentalmente para o que realmente significava. O coração do meu pai estava falhando. Eu tinha passado 12 anos como enfermeira na Adley Community Clinic. Sabia como era a insuficiência cardíaca, conhecia o percurso. Então fiz o que sempre fiz, estive presente. Controlei os remédios dele, cozinhei refeições com baixo sódio que ele reclamava com um sorriso, o levava para consultas, ajudava no banho nos dias ruins. Dormia com a porta do meu quarto aberta para ouvir se ele chamasse à noite. Nossa vizinha Doris Petton trazia uma travessa toda quarta-feira. Morava ao lado há 25 anos. Sentava com meu pai na varanda enquanto eu corria para a farmácia, e quando voltava os via discutindo sobre a rotação de arremessadores do Red. Você é um anjo, Vila, Doris disse uma tarde. Ele faria o mesmo por mim? Nem todos viam assim. Numa reunião de família naquela primavera, minha prima Lisa me puxou de lado e disse: as pessoas estão falando. Dizem que você só está ficando por causa da casa. Não respondi. Terminei meu prato, ajudei a limpar e levei meu pai para casa. Numa noite no final de agosto, ele estava sentado na cama, mais alerta do que nas últimas semanas. Fez sinal para que eu me aproximasse. Preciso que você ligue para Gerald Marsh amanhã. Gerald Marsh, o advogado da Main Street, 30 anos de profissão. Meu pai nunca tinha mencionado um advogado para mim antes. Tá bom, pai. Eu ligo para ele. Ótimo. Ele apertou minha mão. E Vila, não me pergunte do que se trata. Ainda não. Eu não perguntei. Ele ainda era meu pai. Não era meu lugar questioná-lo. Meu pai morreu às 4 da manhã numa terça-feira de outubro. Exatamente 7 anos e 2 dias depois que René saiu de casa. Eu estava ao lado dele. A respiração tinha mudado por volta da meia-noite, mais lenta, com pausas mais longas entre cada fôlego, como se estivesse decidindo se ia inspirar de novo. Eu conhecia aquele som. Já tinha ouvido na clínica mais vezes do que conseguia contar. Mas entender o que significa e passar por isso com seu próprio pai são duas coisas completamente diferentes. O último suspiro foi silencioso. Sem luta, só uma longa expiração, e o quarto ficou quieto. Fiquei com ele por 10 minutos antes de ligar para o 911. Não sei exatamente por quê. Talvez eu precisasse do silêncio. Talvez precisasse dizer coisas que ainda não tinha dito. Ou talvez simplesmente não estivesse pronta para deixar estranhos entrarem no quarto. A caneca de café dele ainda estava no criado mudo, pela metade, já fria. Planejei o funeral sozinha, escolhi as flores lírios brancos, os favoritos dele, iguais ao serviço da mamãe, escrevi o obituário, liguei para o pastor Davis, revirei o guarda-roupa dele em busca do terno azul marinho que usou no funeral da mamãe, o único que tinha. Não tentei contatar René. Não tinha um número válido dela há mais de 3 anos. O e-mail antigo dela voltava como não entregue, e, honestamente, mesmo que tivesse uma forma de alcançá-la, não tinha certeza se teria tentado. Parece frio? Talvez seja, mas eu tinha visto minha mãe morrer pedindo pela filha mais nova, e aquela filha nunca apareceu. Não ia me expor a isso de novo. O serviço foi pequeno, 40 pessoas. A mesma comunidade que nos apoiou na morte da mamãe compareceu para o funeral do meu pai. Fiquei no púlpito e falei sobre um homem que construía coisas, estantes, varandas, uma família. Não mencionei René. Ninguém perguntou. O escritório de Gerald Marsh ficava no segundo andar, acima da loja de ferragens da Main Street. Paredes de madeira, uma luminária de mesa de bronze, e uma janela com vista para o estacionamento da igreja presbiteriana. Ele atuava como advogado em Adley há 30 anos. E parecia exatamente como você imaginaria, cabelo branco, óculos de leitura, mas um aperto de mão que transmitia confiança. Vila, obrigada por vir.
Ele abriu uma pasta de papel manila. Dentro estava o testamento do meu pai, datado de 18 meses antes da morte, testemunhado por Geraldo e seu assistente legal, devidamente registrado. Seu pai deixou a casa e todos os bens associados para você. Propriedade total, sem condições. Eu o encarei. E a René? Geraldo olhou para o documento. René recebe uma herança de $1. Pesquei. $1. É uma cláusula deliberada. Garante que ninguém possa alegar que seu pai a esqueceu por acidente. Ele a incluiu de propósito para deixar claro que a exclusão foi intencional. Me recostei na cadeira. O couro rangeu. Ela pode contestar? Pode tentar, mas seu pai foi minucioso. Geraldo fez uma pausa. Ele me procurou há 18 meses com instruções bem claras. Era firme, totalmente competente. Documentei tudo. Geraldo abriu a gaveta da mesa e tirou um envelope lacrado, cor creme. A caligrafia do meu pai na frente, apenas meu nome, Vila. Seu pai me disse para entregar isso a você apenas se René voltar atrás da casa, não antes. Essas foram as palavras exatas dele. Segurei o envelope. Pesava mais do que eu esperava. Abro agora. Só se ela aparecer. Era isso que ele queria. Dirigi de volta para casa e coloquei o envelope na gaveta da cozinha, ao lado dos copos medidores. Por algum motivo, parecia certo ali, escondido entre as coisas comuns que mantinham nosso dia a dia unido. Não abri. 2 semanas após o funeral, começaram as mensagens. Primeiro, tia Carol, querida, você viu o que a René postou no Facebook? Depois, prima Lisa, você devia dar uma olhada na página da sua irmã. Eu não entrava no Facebook há meses. Nem precisava. Mas naquela noite, abri no celular, digitei o nome da René, e lá estava, perfil público. Centenas de postagens ao longo de mais de um ano, e cada uma contava a mesma história, só que não a verdadeira. Minha família escolheu uma casa em vez da própria filha. Eu fui cortada por falar a verdade. O luto não se importa com mágoas, mas aparentemente minha família sim. E então veio a mais recente, postada 3 dias depois da morte do meu pai acabou de falecer. Nem fui avisada. Tive que descobrir pelo post de um estranho no Facebook. 7 anos de silêncio e nenhum telefonema. 412 reações, 209 comentários, corações, emojis de choro, parágrafos de desconhecidos dizendo como René era corajosa, como a família dela parecia tóxica, como ela merecia coisa melhor. Ninguém nesses comentários sabia que meu pai implorou para que ela voltasse. Ninguém sabia das mensagens de voz, das cartas, das mensagens sem resposta. Ninguém sabia que ela perdeu o funeral da própria mãe. Minhas mãos tremiam. Eu sentia raiva subindo pelo pescoço, quente, elétrica. Eu poderia ter escrito uma resposta. Poderia ter postado a verdade ali mesmo, na seção de comentários dela, e deixado a internet decidir. Mas meu pai acabará de morrer, e eu não ia transformar sua morte em uma seção de comentários. Coloquei o celular com a tela virada para baixo no balcão, servi um copo d'água, bebi em pé na pia, até que um comentário lá no final do post da René chamou minha atenção antes que eu desviasse o olhar: você deveria contratar um advogado. Essa também é a sua herança. O telefone tocou numa sexta-feira de manhã, enquanto eu fazia café. Número desconhecido, DDD que eu não reconhecia. Senhorita Langford, meu nome é Nathan Driscoll. Sou advogado representando sua irmã, René Langford Hale. Coloquei a caneca na bancada. Estou ouvindo. A voz dele era polida, cuidadosa. Aquele cuidado que só vem de quem sabe exatamente quanto ganha por hora. A senhorita Langford Hale gostaria de discutir os termos da herança do seu pai, especificamente a disposição da casa da família. Não é a casa da família. É a minha casa. Meu pai deixou para mim. Uma breve pausa, som de papéis sendo mexidos do outro lado. A senhorita Langford Hale acredita que pode haver motivos para contestar o testamento alegando influência indevida. Ela está preocupada que o documento não reflita os verdadeiros desejos do seu pai? Influência indevida, a forma legal de dizer que eu manipulei um homem moribundo. Meu pai tomou sua decisão com a mente clara. O advogado dele pode confirmar isso.
Entendo. A senhorita Langford Hale prefere resolver isso de forma amigável. Está sugerindo uma reunião presencial. Olhei pela janela da cozinha. O comedouro de pássaros do meu pai ainda pendia no carvalho. Um cardeal pousava na borda, inclinando a cabeça. Tudo bem. Estou organizando uma reunião memorial para meu pai no próximo sábado. Ela pode vir depois disso. Conversaremos na casa. Vou passar isso para minha cliente, senhorita Driscoll. Sim. Diga a ela para trazer qualquer documentação que quiser. Eu estarei aqui. Desliguei. Mas ficou ali um momento, com minha mão ainda no telefone. O cardeal tinha ido embora. Eu não ia fugir disso. Se Anne queria voltar e reivindicar sua parte, poderia fazer isso onde todos nos conheciam. Na casa que ela abandonou, na frente dos vizinhos que me viram cuidar de nossos pais até o fim. Que ela traga seu advogado. Eu estarei na mesa da cozinha. Deixe eu fazer uma pausa por um segundo. Minha irmã não falava com a gente há 7 anos. Não veio ao funeral da mamãe. E agora tinha um advogado me ligando dizendo que eu manipulei nosso pai moribundo. Se você já foi quem ficou, quem apareceu todos os dias enquanto o outro desaparecia e ainda assim foi acusado de ter uma agenda, sabe exatamente como isso é? Se essa história está te atingindo de perto, deixe um comentário. Eu leio todos. Ok, voltando ao que aconteceu a seguir. O sábado chegou com o céu pálido de outubro e o cheiro de canela do bolo de maçã que Doris trouxe às 8 da manhã. Fiz 2, disse ela, colocando-os no balcão. Harold teria comido um sozinho. Às 11, a casa estava cheia. 28 pessoas, vizinhos, amigos do clube de marcenaria do meu pai, alguns clientes antigos, os carteiros que entregaram nossa correspondência por 19 anos. A mesa de jantar estava coberta de caçarolas, tortas, frango frito e um prato de biscoitos de açúcar das senhoras da Fars Presbyterian. Frank Witt, amigo mais próximo do meu pai e carpinteiro aposentado que trabalhou ao lado dele por 20 anos, ficou junto à lareira com uma xícara de café e contou a história da vez em que meu pai mediu um armário errado por 1/8 de polegada e desmontou tudo para recomeçar. Cada prego, cada tábua, Harold anotava tudo, disse Frank, balançando a cabeça com um sorriso triste. Aquele homem conseguia prestar contas de 1 centavo de 1987. As pessoas riram, um riso caloroso, daquele tipo que vem de conhecer alguém tão bem que até a teimosia faz falta. Eu estava na pia da cozinha lavando uma colher de servir, ouvindo. A casa parecia viva de um jeito que não se via desde a morte da mamãe. Meu pai estava em cada canto. Nas prateleiras que ele construiu, nos acabamentos que ele tingiu, no terceiro degrau que rangia e ele sempre dizia que ia consertar. Eu secava as mãos na toalha da cozinha quando a campainha tocou. A sala ficou silenciosa, não de repente, mas como uma onda. As conversas cessaram, cabeças se viraram. Coloquei a toalha sobre a alça do forno e caminhei até a porta da frente. Através do vidro, vi um vestido preto, um terno cinza, uma pasta de couro. Já sabia quem era. Abri a porta. Renée estava na varanda com um vestido justo preto e óculos escuros grandes. Mesmo com o céu nublado, o cabelo dela estava diferente, mais curto, mais loiro, parecia mais magra. Ao lado, Nathan Driscoll vestia terno chumbo e segurava a pasta de couro junto ao corpo como um escudo. Atrás de mim, a sala estava em completo silêncio. Eu sentia cada olhar. Renée tirou os óculos. Os mesmos olhos azuis da mamãe, o mesmo maxilar do meu pai. Ela percorreu a sala com o olhar, passando pelas pessoas, pela comida, até chegar às fotos do Harold na lareira, e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Eu teria vindo antes, mas ninguém me contou que meu pai estava doente. Tive que descobrir que ele morreu por um post no Facebook. Um murmúrio percorreu a sala. Alguém perto da janela deixou um prato na mesa. Eu segurei a porta aberta mais um pouco. Pode ficar, Renée. Tem comida. Não estou aqui pelo prato. Então por que está aqui? Você sabe exatamente por que estou. Doris Petton saiu da porta da cozinha, com as mãos ainda enfarinhadas. Ela não disse nada, apenas se posicionou de forma a enxergar tudo. Nathan Driscoll pigarreou. Talvez possamos conversar em algum lugar privado, senhorita Langford.
Ela é minha irmã, eu disse. Ela pode dizer o que precisar. O queixo da Renée se ergueu naquele gesto antigo, o que ela fazia quando estava prestes a atacar. Reconheci o gesto como se reconhecemos o tempo. Você não precisa pensar, só sabe o que vem. Tudo bem, disse ela. Entrou. A porta se fechou atrás deles, e o memorial deixou de ser apenas um memorial. Tornou-se algo completamente diferente. Renée não se sentou. Ela ficou no meio da sala, entre a mesa de centro e a lareira, e se virou para encarar todos como se tivesse ensaiado. Preciso que todos vocês saibam de uma coisa. A voz dela falhou na primeira sílaba, e eu não conseguia dizer se era emoção de verdade ou performance. Talvez os dois. O testamento do meu pai foi alterado no último ano de vida. Vila foi a única pessoa com acesso a ele. Ela o isolou do resto da família. Ela o influenciou. E agora ela herda uma casa de $415 mil enquanto eu não recebo nada. A sala se mexeu, pés arrastaram no chão. Alguém perto do corredor cruzou os braços. Frank White deixou o café na lareira e olhou para Renée como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Isso não é verdade, disse Doris da porta da cozinha, com a voz firme e segura. Vila não isolou ninguém. Ela o alimentou, deu banho, levou a todos os compromissos durante 3 anos. Renée não olhou para Doris. Ela teve 7 anos para trabalhar sobre ele. 7 anos sozinha com ele, sem ninguém olhando. Outro murmúrio percorreu a sala. Algumas cabeças se voltaram para mim. Eu podia ver a dúvida se espalhando, não em todos, mas em rostos suficientes para sentir como uma corrente de ar entrando por uma janela fechada. Eu amava meu pai, continuou Renée. E eu mereço saber por que ele faria isso comigo, a menos que alguém tenha mandado. Ela prendeu os olhos nos meus. Nathan Driscoll abriu a pasta e puxou um documento. Levantou o suficiente para que eu visse o cabeçalho. Registramos um aviso formal de intenção de contestar o testamento. A sala soltou um suspiro coletivo. Eu ouvia o relógio na parede, o relógio do meu pai, aquele que ele construiu de um kit no ano em que eu fiz 12. Tic, tic, tic. Olhei para o documento na mão de Nathan, depois para Nathan, depois para minha irmã. Ok. Foi tudo o que eu disse, uma palavra só. E eu vi cair no rosto de Renée como água fria. Ela esperava algo, uma briga, lágrimas. Uma porta batida na cara. Ela veio armada, com o advogado, discurso, plateia. Planejou resistência. Não planejou calma. Podemos conversar sobre isso, eu disse, mas não aqui, não agora. Os amigos do meu pai estão aqui para lembrá-lo. Você pode sentar, comer, e conversaremos amanhã de manhã. Não vim aqui para comer torta e fingir que somos família. Ninguém está fingindo nada, Renée. O silêncio era denso o suficiente para se apoiar. Doris ficou com os braços cruzados, observando Renée como uma mulher observa uma nuvem de tempestade se aproximando do seu jardim. Frank não se moveu. Algumas pessoas perto da porta começaram a puxar os casacos, não por desrespeito, mas pelo instinto de dar privacidade a uma família. Nathan tocou o cotovelo de Renée, um gesto sutil, advogado para cliente. Talvez amanhã seja apropriado. Renée olhou ao redor da sala mais uma vez. Procurava aliados e não encontrou nenhum. Cada rosto naquela sala tinha me visto carregar as compras para o carro do meu pai, tinha acenado enquanto eu colocava os cilindros de oxigênio no banco de trás. Eles não precisaram dizer de que lado estavam. A presença deles dizia tudo. Renée se sentou na cadeira junto à janela. Nathan ficou ao lado dela, a pasta fechada. O memorial continuou, mais silencioso, mais rígido, como uma música que perdeu o ritmo. Voltei para a cozinha, peguei a colher de servir que estava lavando e terminei de secá-la. Este é o memorial do meu pai, falei, sem olhar para ninguém em específico. Vamos terminar isso da maneira certa. A última hora do memorial foi mais calma. As pessoas falavam em vozes baixas, olhavam para o canto onde Renée estava, mexendo no celular, e se despediam com abraços mais longos do que o normal. Frank White foi um dos últimos a sair. Na porta, colocou a mão no meu ombro e disse: seu pai foi o homem mais organizado que eu já conheci.
Uma vez ele construiu uma casa inteira e errou o orçamento por apenas $11. Sorri. Parece com ele. Ele anotava tudo, Vila. Tudo. Os olhos de Frank se prenderam aos meus por um instante maior do que o casual. Depois ele assentiu e foi para o caminhão. Depois que o último convidado saiu, restando apenas René e Nathan, que estavam junto ao carro alugado na entrada, comecei a recolher os pratos. Doris ajudou. Trabalhamos em silêncio por alguns minutos, do jeito que mulheres fazem quando há muito a dizer e pouco espaço para falar. Ela vai voltar amanhã? Perguntou Doris. Esse é o plano. Quer que eu esteja aqui? Hesitei por um instante. Sim, acho que sim. Doris apertou meu braço e saiu pela porta dos fundos. Sozinha na cozinha, lavei o último prato e fiquei na pia, olhando para o quintal. Aquele bordo que meu pai plantou quando eu tinha 5 anos havia ficado dourado. Folhas caíam devagar, como confetes lentos. Pensei no que Frank disse. Tudo. Harold anotava tudo. As sessões de madrugada na mesa da cozinha depois que a mamãe morreu, o arquivo, a caligrafia cuidadosa. 6 meses antes de falecer, meu pai me disse algo enquanto eu ajeitava seus travesseiros: não vou te deixar com bagunça, querida. Vou te deixar uma casa limpa. Eu pensei que ele falava literalmente. Comecei a achar que talvez não fosse só isso. René e Nathan saíram por volta das 6. Ela não se despediu, apenas entrou no banco do passageiro e fechou a porta. Nathan assentiu para mim do outro lado do quintal, um aceno firme e profissional, e partiram. Tranquei a porta da frente, joguei o resto do café pelo ralo e liguei para Gerald Marsh, que atendeu no segundo toque. Eu já ouvi, ele disse antes que eu explicasse. Cidade pequena, a notícia corre rápido. Ela tem um advogado, Gerald. Está falando de influência indevida. Eu sei. E Vila, quero que você preste atenção. Seu pai previu isso. Foi exatamente por isso que ele veio até mim há 18 meses. Ele estava lúcido, atento. Eu mesmo vi ele assinar cada documento. O envelope que te dei é a resposta dele para exatamente o que René está fazendo agora. Abre hoje à noite, ele disse. Só se ela voltar. Ela voltou. Uma pausa. Eu podia ouvir Gerald respirando de forma calma, medida, o fôlego de um homem que já se sentou frente a centenas de famílias em crise e nunca perdeu a compostura. Gerald, se ela contestar alegando influência indevida, o que acontece? Ela vai ter que provar que Harold era incompetente ou foi coagido. O médico dele confirmou a competência mental durante um check-up rotineiro 4 meses antes de ele falecer. Isso está registrado. Eu estive presente em todas as assinaturas. Meu paralegal também testemunhou. O caso da René não tem fundamento, Vila. Mas a carta, essa é que tira a luta do caminho totalmente. Harold não era um homem que deixava pontas soltas. Você sabe disso. Sei. Desliguei o telefone e fiquei na cozinha, só com o zumbido da geladeira como companhia. Então fui até a gaveta ao lado do fogão, afastei os copos medidores e peguei o envelope. Era a hora. Sentei-me à mesa da cozinha, na cadeira do meu pai, aquela com o braço esquerdo gasto de tanto que ele apoiava o cotovelo todas as noites. O envelope estava lacrado com fita transparente, do jeito que ele lacrava tudo, limpo, deliberado. Deslizei o polegar sob a aba e puxei o conteúdo. 2 páginas manuscritas com a letra pequena e quadrada do meu pai, a mesma caligrafia que etiquetava cada ferramenta na oficina e cada pote na despensa. Atrás da carta, 6 páginas com registros de transferências bancárias, todas carimbadas, datadas e reconhecidas em cartório. 14 transações, 8 anos. A carta começava. Vila, se você está lendo isso, a René voltou. Sinto que você tenha que lidar com isso. Tentei garantir que não precisaria, mas conheço minha filha mais nova. Ela virá quando houver algo a tomar. Continuei lendo. Meu pai listou cada dólar que enviou para René entre os 22 anos dela e a noite em que ela foi embora aos 30. 14 transferências, todas documentadas com número de referência bancária, dívidas de cartão, depósito de aluguel, conserto de carro, advogado de divórcio, empréstimos pessoais 6 no total, nenhum pago.
O total estava escrito no final da segunda página, sublinhado 2 vezes com tinta azul, $218.000. Abaixo do valor, meu pai escreveu mais um parágrafo. Amo igualmente minhas 2 filhas, mas já dei a René a parte dela. Ela apenas escolheu esquecer. A casa não é uma recompensa, Vila. É só para garantir que você sempre terá um lar. Coloquei a carta sobre a mesa, pressionei as palmas das mãos contra a madeira e chorei. Não por raiva, não por me sentir vingada, mas porque meu pai estava morrendo e, mesmo no meio da morte, ainda pensava em como me proteger. Amanhã, René voltaria, e ela não fazia ideia do que meu pai havia deixado. Eu acordei às 6, sem conseguir dormir de qualquer jeito. Fiz uma cafeteira cheia, do bom, aquele torrado escuro que meu pai guardava no freezer, e coloquei 4 canecas na mesa da cozinha, 2 para os convidados, uma para Doris e uma para mim. O envelope estava escondido debaixo do velho livro de receitas da mãe, no balcão, perto, mas sem chamar atenção. Às 8h30, Doris entrou pela porta dos fundos carregando um prato de muffins de mirtilo. Ela os colocou no balcão sem dizer uma palavra e sentou-se à mesa como quem se acomoda para enfrentar o clima. Você está pronta? Perguntou. Acho que sim. Bom, porque eu estou pronta desde ontem. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Enxuguei as mãos na calça jeans e fui até a porta. René estava na varanda com um blazer preto e calça social, pulseira dourada e cabelo preso. Parecia que ia para uma audiência, não para a cozinha do próprio pai. Nathan Driscoll vinha atrás dela, mesmo terno cinza, maleta nova. Entrem. O café está pronto. René entrou e parou ao ver Doris sentada à mesa. Por que ela está aqui? Perguntei calmamente. Ela vinha toda semana durante 4 anos. Ela conquistou seu lugar. A boca de René se apertou, mas ela não comentou. Sentou-se em frente a Doris. Nathan se sentou ao lado dela. Servi 4 xícaras de café e coloquei sobre a mesa sem perguntar. O creme já estava na mesa, o açúcar na tigela que a mãe havia comprado para o 20º aniversário do casal. A cozinha estava iluminada pelo sol da manhã entrando pela janela leste, refletindo no veios da madeira da mesa, a mesma que meu pai havia feito de uma tábua de carvalho branco no ano em que nasci. Sente-se onde quiser, disse. Ainda é a mesa do meu pai. O ambiente se acomodou. Nathan abriu sua maleta e a conversa de verdade começou. Ele colocou uma pasta sobre a mesa entre nós, bordas perfeitas, páginas digitadas. Senhorita Langford, agradecemos sua disposição em se encontrar. A posição do meu cliente é clara. Ajustou os óculos. A senhora Langford Hale acredita que o testamento executado 18 meses antes da morte de Harold não reflete suas intenções reais. Ela está preocupada que a saúde debilitada de seu pai tenha criado condições suscetíveis à influência externa. Pausou, calculando o silêncio, esperando que eu falasse. Eu não falei. René se inclinou para a frente. Meu pai nunca me excluiria. Não sozinho. Ele me amava. Ele te amava, eu disse. Até alguém interferir. Alguém o convenceu a mudar as coisas. Ela me encarou do outro lado da mesa. Você era a única aqui, Vila. Você controlava tudo, os remédios, as refeições, quem ele via, com quem falava. Doris falou de sua cadeira, voz firme como uma régua. Harold se dirigia sozinho à loja de ferragens até 6 meses antes de morrer. Preparava seu café toda manhã até janeiro. René não a olhou. Isso não é sobre você, Doris. É sobre a verdade. E você parece pouco interessada nela. Nathan levantou a mão, gesto de árbitro. Nossa posição é que a mediação seja a primeira etapa preferida. Se não der certo, entraremos com contestação formal no Tribunal de Sucessões. Ele deslizou uma página pela mesa. Alternativamente, senhorita Langford, você poderia resolver isso agora, uma divisão 50-50 do valor da propriedade, $27.500 cada. É o que seu pai teria querido. René assentiu. Justo. Isso é tudo que estou pedindo. Envolvi minhas mãos na caneca. O café ainda estava quente, e eu sentia o calor penetrando nas palmas. Não respondi. Ainda não. René me observou por um momento.
Ótimo. Então, mudou de estratégia. Como alguém muda de marcha quando percebe que o caminho não vai para onde imaginava? Vamos ser honestas, Vila. Ela colocou a xícara sobre a mesa. A voz baixou, mais íntima, como se estivesse confidenciando e não acusando. Você ficou porque não tinha outro lugar para ir. Sem marido, sem filhos, sem vida fora desta casa. Você se apegou à mamãe e ao papai porque eram as únicas pessoas que não podiam te deixar. E quando eles ficaram doentes, você viu sua oportunidade. A filha bonita, a que fica, a que se sacrifica, e tudo que custou foram alguns anos cuidando de fraldas hospitalares por uma casa de $415.000. A cozinha ficou rígida. O muffin de Doris parou no meio do caminho até a boca. A caneta de Nathan congelou sobre o bloco de notas. Até a geladeira parecia silenciar o zumbido. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, e eu senti as ondas no meu peito, não porque ela estivesse certa, mas porque tinha encontrado o único medo que eu nunca havia pronunciado em voz alta. A pergunta das noites mais difíceis: estou aqui porque amo ele ou porque não sei onde mais estar? Eu sabia a resposta. Sempre soube, mas ouvi-la transformada em arma na cozinha do meu pai apertou minha garganta. Nathan se mexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Isso tinha ultrapassado a estratégia legal e se tornado algo que ele não estava preparado para enfrentar. Você não se sacrificou, Vila, disse René, inclinando a cabeça. Você investiu. Coloquei a caneca na mesa com cuidado, precisamente, do jeito que meu pai colocava suas ferramentas, cada uma em seu lugar. Olhei para minha irmã. Terminou? A sala prendeu a respiração. Não levantei a voz, não me inclinei. Minhas mãos permaneceram planas sobre a mesa, palmas para baixo, do mesmo jeito que meu pai se sentava quando estava prestes a dizer algo importante. Tenho uma pergunta, René, e preciso que você responda honestamente na frente de todos nesta sala. Ela piscou, um lampejo de incerteza, só por um instante, antes de recuperar a compostura. Pergunta: nos últimos 10 anos, quanto dinheiro o papai te deu? A pausa que se seguiu não era silêncio. Era o som de uma armadilha reconhecendo a si mesma. Os lábios de René se entreabriram levemente, os dedos pressionados sobre a mesa. Do que você está falando? É uma pergunta simples. Quanto dinheiro nosso pai te deu antes de você parar de falar conosco? Papai nunca me deu nada. A voz dela soou firme, ensaiada. Ela se virou para Nathan como quem apresenta uma prova. Esse é o ponto. E ele sempre escolheu esta casa e você em vez de mim. Deixei as palavras caírem na mesa. Então, me virei para Nathan. Senhor Driscoll, para constar, sua cliente acabou de afirmar na presença de testemunhas que nunca recebeu apoio financeiro do nosso pai. Nathan olhou para René, depois voltou a me encarar, a caneta pairando sobre o bloco de notas. Sim, parece ser essa a posição dela. Certo. Levantei-me, fui até o balcão, peguei o livro de receitas da mamãe, aquele com a lombada rachada e a mancha de manteiga na página 47, e puxei o envelope debaixo dele. Sentei-me novamente, coloquei o envelope sobre a mesa, entre a xícara de café de René e a minha. Então explique isso. Abri o envelope devagar. Sem pressa, sem drama. Do jeito que se abre algo que você estava carregando para outra pessoa. Coloquei as 2 páginas manuscritas com a frente voltada para cima sobre a mesa, e ao lado delas as 6 páginas de registros de transferências bancárias. Cada página notarizada, cada página datada. Esta é uma carta que nosso pai escreveu 14 meses antes de morrer. O advogado dele, Gerald Marsh, pode confirmar. O médico dele atestou sua capacidade mental 4 meses antes de falecer. Virei as páginas para que ficassem voltadas para René. 14 transferências bancárias ao longo de 8 anos, todas para você. Apontei para o total no final da segunda página, $218.000. O número parecia um veredicto. René olhou para baixo. Seus olhos percorreram a primeira página. Primeiro rapidamente, depois mais devagar. O rosto dela não se desfez. Não se contorceu. Fez algo pior. Ficou completamente plano. Aquele tipo de expressão plana que surge quando alguém percebe que estava em um palco e as luzes se acendem.
Nathan se inclinou e pegou os registros bancários, folheando página por página. Vi sua expressão se fechar a cada folha. O rosto sério de alguém descobrindo que seu cliente havia omitido alguns detalhes. Doris permaneceu imóvel. As mãos entrelaçadas sobre a mesa. Não disse nada. Não precisava. Os olhos de René pararam em uma linha específica. Não consegui identificar qual. Talvez a primeira transferência, talvez a última. Papai não te esqueceu, René, minha voz estava firme, mais firme do que em toda a manhã. Ele só mantinha os recibos. Ela ainda não levantara o olhar. O relógio da cozinha marcava o tempo. O sol se movia pelo chão. O café esfriava. E René estava ali, lendo a letra de um homem morto que a amava o suficiente para contar cada centavo. Não precisei ler todas as linhas em voz alta, mas li o suficiente. Agosto de 2014, pagamento de dívida de cartão de crédito de $38.000. Referência da transferência terminando em 4.417. A mandíbula de René se apertou. Março de 2016, $12.000. Depósito de segurança do seu apartamento em Columbus. Referência terminando em 8.803. Seus dedos se curvaram sobre a mesa. Novembro de 2017, $45.000. Honorários do advogado de divórcio. Nathan colocou os registros bancários sobre a mesa com cuidado, do jeito que se coloca algo depois de ter visto o suficiente. E depois, aos empréstimos pessoais continuei. 6 deles ao longo de 4 anos, totalizando $63.000. Nenhum foi pago. Eu não estava gritando. Não estava acusando. Estava apenas lendo números de um pedaço de papel na cozinha onde crescemos, na mesa onde meu pai uma vez nos ajudou com frações. A sala não tinha som algum, exceto minha voz e o tic-tac do relógio. Doris olhava os registros bancários com os olhos arregalados. Ela sabia que Harold não era um homem rico. Ele era um carpinteiro que vivia modestamente em uma casa que ele mesmo construiu. $218.000 eram quase metade de tudo que ele havia ganhado em uma vida inteira. Ela tinha dado dinheiro para René $1 de cada vez. E Harold enviava tudo de uma vez, repetidas vezes, sempre que o telefone tocava e a filha mais nova precisava de algo. Ele nunca se recusava. Nunca me contou. Apenas enviava. Nathan fechou a pasta discretamente. O clique da trava soou mais alto do que deveria. René ainda não tinha falado. A xícara de café dela estava intacta, com um anel de condensação se formando na mesa por baixo. Virei para a última página. A letra do meu pai, o parágrafo no final. Há mais uma coisa, disse. Ah, papai escreveu isso ele mesmo. Minha voz ficou mais baixa. Não planejei, simplesmente aconteceu do jeito que sua voz muda quando você lê algo sagrado na mesa de outra pessoa. Li suas palavras em voz alta, eu amei igualmente minhas 2 filhas. Mas amar não significa cegar. Enviei para René $218.000 ao longo de 8 anos. Cada vez que ela ligava, eu transferia. Ela nunca perguntou como eu estava pagando. Nunca perguntou sobre o tratamento da mãe. A última transferência que fiz foi 2 semanas antes de ela parar de falar conosco. Ela nunca disse obrigado. Nunca ligou novamente. Vila nunca me pediu nada. Ela voltou para casa para ajudar a mãe. Ficou para me ajudar. Ela abriu mão de anos da própria vida para que eu não passasse os meus últimos sozinho. A casa não é uma recompensa. Agora é apenas eu garantindo que ela sempre tenha um lar. Coloquei a carta sobre a mesa. A cozinha estava silenciosa de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio pleno. Daquele tipo que acontece quando todos em uma sala prendem o mesmo fôlego. Doris puxou um lenço da manga e pressionou nos olhos. Não fez som algum. Nathan olhou para a mesa. Sua caneta estava tampada, o bloco de notas intocado. Ele sabia que qualquer advogado perceberia que aquela carta, combinada com os registros bancários e a verificação de capacidade mental, destruía o caso de René. René permanecia imóvel. As mãos dela estavam planas sobre a mesa, palmas para baixo. Os lábios pressionados em uma linha fina.
Ela não chorava. Não estava com raiva. Apenas estava parada. E naquela quietude, os últimos 7 anos de silêncio finalmente fizeram barulho. O relógio marcava o tempo. 11 vezes, talvez 12. Eu não contava, mas sentia cada pessoa ali. René colocou as 2 mãos na borda da mesa. Ela empurrou a cadeira para trás, e as pernas arranharam o linóleo, um som que costumava enlouquecer a mãe. Levantou-se, pegou a bolsa que estava pendurada na cadeira e colocou a alça sobre o ombro. Não olhou para mim. Não olhou para Doris. Não olhou para a carta, para os registros bancários ou para a cadeira vazia onde papai costumava se sentar. Caminhou até a porta da frente, abriu e saiu para a varanda. Nathan pegou sua pasta. Pausou por um segundo na mesa e me deu um pequeno aceno. Não era exatamente um pedido de desculpas. Era o aceno de alguém que entrou em uma sala conhecendo apenas metade da história e acabará de receber a outra metade. Então ele seguiu René para fora, a porta de tela se fechou com um clique suave, nada de bater. De algum jeito, isso foi pior. Ouvi as portas do carro se fecharem, o motor ligar, o cascalho rangendo enquanto eles desciam a entrada. O som desapareceu até sobrar apenas a casa. Doris colocou a mão no meu ombro. Não disse nada. Apenas deixou a mão lá, quente, firme, constante. A mão de uma mulher que acompanhou essa família por 25 anos e acabará de ver o último capítulo se fechar. Não senti vitória. Não senti alívio. Senti vazio, como uma casa depois que todos saem. Ainda era minha irmã saindo por aquela porta. E mesmo que ela tivesse merecido cada pedaço do que acabou de acontecer, não parecia vitória. Parecia a última página de um livro que eu nunca quis terminar. Ela não bateu a porta. Isso, de algum jeito, foi pior. E eu fiquei naquela mesa por muito tempo depois que ela saiu. O café estava frio. A carta ainda aberta. E eu continuava pensando, papai sabia. Sabia que ela voltaria. Sabia que ela mentiria. E ele fez questão de que eu não tivesse que lutar sozinha. Se seus pais já fizeram algo para te proteger e você só percebeu depois que eles se foram, me conte. Quero ouvir sua história. Deixe nos comentários. Agora, deixe-me contar o que aconteceu nas semanas seguintes. 3 dias depois, Gerald Marsh ligou. O escritório de Nathan Driscoll enviou uma carta formal naquela manhã. Eles estavam retirando a notificação de intenção de contestar. Eu estava na cozinha, reaquecer o café que deixei esfriar pela 3ª vez naquele dia. Que motivo deram? Fundamentação insuficiente para prosseguir. Gerald fez uma pausa. Bem, em inglês simples, ele viu os registros bancários e disse a René que ela não tinha caso. Encostei-me no balcão e fechei os olhos. Vila, quero te explicar algo para você entender por que isso acabou. Os $218.000 que seu pai documentou superam metade do valor da propriedade. Em Ohio, presentes dados em vida a um beneficiário podem ser considerados um adiantamento sobre a herança. O tribunal olharia para essas transferências e concluiria que René já havia recebido a parte dela, e ainda mais. Juntando isso à verificação de competência feita pelo médico e ao meu próprio testemunho, não havia nada que o advogado dela pudesse usar. E quanto à alegação de influência indevida, o médico de Harold confirmou sua clareza mental 4 meses antes de morrer. Eu estava presente em todas as assinaturas de documentos. Minha paralegal testemunhou cada uma delas. O único argumento de René era que eu controlava o acesso ao meu pai, e temos uma dúzia de pessoas Doris, Frank Witt, a cuidadora, que podem confirmar que Harold tomava suas próprias decisões até os últimos meses. Um sabiá pousou no peitoril da janela. Fiquei observando por um instante. Gerald. Sim. Ele realmente pensou em tudo, não é? Um riso caloroso do outro lado da linha. Seu pai foi o cliente mais preparado que já tive. Ele me disse uma vez, não posso impedir que a René volte, mas posso garantir que Vila não perca a casa quando ela voltar. O testamento foi mantido. A casa era minha, e finalmente pude respirar aliviada. Não postei nada. Nenhuma resposta, nenhuma correção, nenhum desabafo online. Não escrevi uma única palavra sobre o que aconteceu naquela cozinha. Não precisava.
Adley é uma cidade de 8.000 pessoas. E em uma cidade desse tamanho, a verdade não precisa de Wi-Fi. Ela viaja por cercas, pelos estacionamentos das igrejas, na fila do mercadinho. Doris contou para a amiga Margarete. Margarete mencionou para o grupo de estudo bíblico feminino e, em 2 semanas, a história real já tinha chegado em todos os quarteirões da cidade. Ninguém organizou campanha alguma. Ninguém ligou para René para confrontá-la. Foi mais silencioso que isso. Do jeito que uma cidade pequena processa informação. As pessoas simplesmente sabiam. E saber mudou tudo. A postagem de René no Facebook parou. O perfil dela passou a ser privado. A narrativa cuidadosamente construída, a filha injustiçada, a herança roubada, a família tóxica desapareceu. Alguns dos estranhos que antes enchiam a seção de comentários dela de mensagens de solidariedade começaram a me mandar mensagens. Uma mulher escreveu: "Sinto muito por ter acreditado nela, eu deveria ter perguntado." Não respondi à maioria delas. O que eu diria? Elas não me deviam nada. Tinham ouvido uma história e acreditado. É assim que as pessoas agem. Respondi a uma mulher da minha idade de Indianápolis, mensagem de 3 linhas: "Eu sou a irmã que ficou também. Sei o que isso custa. Fico feliz que alguém tenha guardado os recibos." Eu respondi: "Você não sabia. Está tudo bem." Isso foi suficiente. Não precisava da internet para validar o que vivi. Só precisava da verdade no lugar certo. Na mesa do meu pai, na frente das pessoas que realmente estavam lá. O silêncio de René, dessa vez, foi escolha dela, e eu não ia perseguir isso. O processo de inventário levou 4 meses. Papéis, protocolos, períodos de espera. Geraldi me guiou por cada etapa do processo e, em fevereiro, a escritura da casa estava no meu nome. Assinei o último documento no escritório dele numa terça-feira de manhã. A mesma luminária de latão, a mesma janela com vista para o estacionamento da igreja. Minha assinatura parecia pequena na página. O nome do meu pai estava digitado acima do meu como antigo proprietário, e ver isso impresso oficialmente apertou meu peito de um jeito que eu não esperava. "Parabéns, Vila", disse Geraldi. "Não parece parabéns." "Pois é, acho que não." Dirigi para casa e fiquei um tempo no quintal da frente, olhando para a casa. Pintura branca, um pouco descascada nas beiradas, a varanda que meu pai havia reconstruído no verão em que fiz 16 anos. Corrimãos lixados à mão, cada um lisinho. O canteiro que minha mãe plantou com hostas que sempre voltavam na primavera sem ninguém cuidar. Não me senti rica. Me senti com casa, com raízes, como se o chão sob meus pés finalmente fosse, legalmente, irrevogavelmente meu. Por dentro, caminhei cômodo por cômodo, sala, corredor, o quarto dos meus pais que eu ainda não tinha repintado, a cozinha. Parei na mesa e passei a mão sobre a superfície. Carvalho branco, 41 anos, mesma idade que eu. Aquela mesa ouviu toda a discussão, toda a oração, todo o silêncio, falei em voz alta para ninguém. Ela mereceu seu lugar. Abri a gaveta da cozinha e coloquei a carta do meu pai de volta, bem ao lado dos copos medidores, onde tinha começado. Os registros bancários foram para o arquivo no escritório dele, arquivados em L de Langford. Ele construiu esta casa com as próprias mãos. Eu a mantive com as minhas, e pela primeira vez em anos, a casa não parecia uma responsabilidade. Parecia lar. Adley seguiu seu caminho, do jeito que cidades pequenas fazem, devagar, mas com memória. Ninguém organizou boicote contra René, ninguém fez declarações públicas. Foi mais sutil que isso. As famílias que nos conheciam há décadas simplesmente ajustaram seu entendimento. Como se ajusta um quadro torto há tanto tempo que você já nem percebia. A antiga amiga de René, Jack Moran, parou de responder às mensagens dela. Os Hendersons, amigos dos pais do Craig, me enviaram um cartão, pensando em você, Vila. Harold era um bom homem. A mulher que cortava o cabelo de René no colégio me encontrou na farmácia e disse: "Sempre soube que você era firme." Eu não corrigi ninguém. Não discuti. Não usei o nome da René como piada. Quando as pessoas mencionavam, eu dizia a mesma coisa todas as vezes: "É entre mim e minha irmã."
A que essa frase fez mais pela minha reputação do que qualquer postagem no Facebook poderia ter feito. Mas Doris me contou uma noite, durante o jantar, que os pais do Craig a haviam chamado. Disseram que se arrependiam de tudo. Que sempre gostaram do seu pai. Que René tinha contado que eu tinha roubado do Harold enquanto ele estava doente. Coloquei o garfo na mesa. Ela contou isso para eles. Contou muitas coisas para muitas pessoas. Doris deu de ombros. A verdade finalmente alcançou. Peguei meu garfo de volta e terminei de comer o feijão verde. A verdade é que eu não queria que a René sofresse. Não queria que as amizades dela desmoronassem ou que a reputação dela se arruinasse. Eu só queria que ela parasse de mentir sobre a minha. E agora que a mentira havia sido corrigida, não por mim, mas pelo meu pai, a correção estava fazendo seu próprio trabalho silencioso. Não precisa dizer nada, querida, disse Doris. Essa cidade tem ouvidos próprios. 2 meses depois da conversa na mesa da cozinha, meu telefone tocou. Passava das 10 da noite, um número que eu não reconhecia. Código de área da Pensilvânia. Atendi e ouvi respiração. Instável, como alguém que discou e depois perdeu o roteiro. Vila. Fazia 2 meses que eu não ouvia a voz dela. Soava diferente, mais fina, despojada. A performance tinha sumido. Estou aqui. Uma longa pausa. Eu podia ouvir algo ao fundo, talvez uma televisão ou barulho de carros por uma janela aberta. Eu não sabia que ela prestava atenção em tudo. Me encostei no balcão da cozinha. Ela sempre prestava atenção em tudo. René era assim. Eu sabia. Outra pausa. Eu precisava do dinheiro, do divórcio, da briga pela guarda. Os advogados do Craig estavam me sangrando e eu não tinha mais ninguém a quem pedir ajuda. Você tinha gente. Não podia voltar. Não depois do que eu disse. Você poderia ter ligado e dito o quê? Qualquer coisa. Mamãe pedia por você toda semana durante a quimioterapia. Toda semana. Silêncio. Aquele tipo de silêncio longo, que segura tudo que nenhuma das pessoas consegue dizer em voz alta. Será que algum dia vamos ficar bem? Ela perguntou. Olhei para a mesa da cozinha, para a cadeira do meu pai, para a gaveta onde a carta dele estava guardada. Não sei, mas não serei eu a desligar. Ela inspirou, segurou o ar, e a linha caiu. Sem adeus, sem desculpas, só um clique e o sinal de descagem moderno, onde não há sinal nenhum, só ausência. Fiquei olhando para o telefone por 1 minuto, depois o deixei no balcão, tela para cima. Não apaguei a chamada do histórico, só por precaução. Não chorei, mas deixei a luz da cozinha acesa naquela noite. Não sei bem por quê. Talvez estivesse deixando acesa para alguém que nunca mais atravessaria a porta. Voltei para a clínica em tempo integral em janeiro. Mesmo horário, mesmos pacientes, mesma vaga ao lado do lixo que eu tinha reivindicado 6 anos antes porque ninguém mais queria. O Dr. Rives me viu na sala de descanso na primeira semana de volta e disse: Como a casa ainda está de pé? Bem. Você também. Nos fins de semana, comecei a consertar pequenas coisas pela casa. Pequenos projetos que meu pai não tinha conseguido terminar. Troquei a fechadura do armário do corredor que estava travando desde 2019. Lixei e dei nova camada de verniz no peitoril da janela do antigo quarto da René. Não transformei o quarto em depósito. Não tranquei. Apenas abri a janela, deixei o ar de fevereiro circular e o deixei como estava. Nos sábados, Doris vinha jantar. Cozinhávamos usando as receitas da caixa da minha mãe, os cartões de índice com manchas de manteiga e correções a lápis. Pão de milho com mel, sopa de frango com bolinhos, caçarola de vagem que ninguém no mundo realmente gosta, mas que a gente fazia do mesmo jeito porque Linda Langford preparava todo dia de ação de graças há 40 anos, e parar parecia desistir. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, disse Doris uma noite, limpando o balcão. Ficaria brava por eu ter assado demais os biscoitos. Doris riu. Uma daquelas risadas de verdade, que enchem a cozinha. Eu não odiava René. Quero deixar isso claro. Não passava noites em claro desejando mal a ela ou ensaiando discussões que nunca ia ter. Mas também não fingia que estava tudo bem.
Não estava. Ela me acusou de manipular nosso pai moribundo. Tentou tomar o teto da minha cabeça. Disse a estranhos que eu era uma ladra. Perdoar alguém não significa convidar de volta para a mesa. Significa parar de carregar o prato dela. Eu não construí essa vida. Apenas me recusei a abandoná-la. Março chegou, e com ele a vontade de organizar. Eu vim adiando passar pela oficina do meu pai, aquele pequeno cômodo nos fundos da garagem onde ele passou milhares de sábados cercado por serragem e rádio em. Comecei pela bancada de ferramentas, organizei as chaves de fenda, joguei fora as que estavam danificadas, etiquetei o resto do jeito que ele teria querido, depois organizei as prateleiras, depois o arquivo. Na gaveta de baixo, atrás de uma pilha de declarações de imposto antigas, encontrei uma caixa de sapato. Não uma caixa de ferramentas ou um baú de armazenamento. Uma caixa de sapato de verdade. Tampa vermelha, base branca, daquelas que guardam um par de botas tamanho 11. Dentro, cartões de aniversário, 33 deles. Cada um que eu já dei ao meu pai desde os 8 anos até o último, entregue em outubro passado, 6 dias antes de ele morrer. Estavam em ordem, do mais antigo embaixo ao mais recente em cima. Alguns comprados, outros feitos à mão. Desenhos a lápis de cera da escola primária, um desastre coberto de glitter do ensino médio, um cartão simples dobrado no ano em que minha mãe morreu, com apenas, Feliz aniversário, pai. Estou feliz de estar aqui. Ele tinha sublinhado essa última frase com caneta vermelha. Sentei no chão da oficina com a caixa no colo, serragem nos jeans. A luz que entrava pela janela da garagem fazia o concreto brilhar âmbar. 33 cartões. Ele guardou todos. Passei 3 anos me perguntando se ele me notava, se ficar por perto era suficiente, se os sacrifícios eram percebidos ou se apenas se misturavam ao fundo de uma casa que exigia demais e um pai que dizia pouco. Ele notava. Todo ano. Só mostrava do jeito que mostrava tudo. Silenciosa, cuidadosamente, e numa caixa que ninguém deveria achar até ele ir embora. Não bloqueei o número da Renê. Não apaguei o contato, mas também não liguei de volta. Se ela quisesse reconstruir algo, sabia onde me encontrar. A luz da varanda ainda funcionava. A porta ainda abria. Mas eu tinha acabado de correr atrás de alguém que fez da fuga um estilo de vida. O que eu fiz foi definir um limite com o resto da família, uma frase dita do mesmo jeito sempre que alguém mencionava: amo todos vocês, mas não vou discutir as escolhas da Renê ou as minhas. Se quiserem me ver, venham jantar. Eu ainda faço o pão de milho da mamãe. Era impressionante como isso encerrava a conversa rapidamente. As pessoas não pressionam quando você está calmo. Elas pressionam quando você está na defensiva. Eu não dei nada para se apegar. Em abril, sentei com Geraldo uma última vez, ele ia se aposentar no fim do ano e queria ter certeza de que meus assuntos estavam em ordem. Você deveria ter seu próprio testamento, disse ele. Comece do zero. Seu pai teria querido isso. E eu fiz. Simples, direto, sem drama. A casa vai para o Adley Community Hospital se eu morrer sem herdeiros. Os móveis vão para Doris. A caixa de receitas vai para a copa da clínica, onde as enfermeiras vão discutir a proporção do pão de milho da mamãe por anos. Esta casa serviu a uma família, disse a Geraldo enquanto assinava a última página. Deve servir à comunidade. Ele sorriu. Harold teria gostado disso. Eu parei de esperar um pedido de desculpas da Renê. Não porque ela não deva um. Deve. Mas porque a minha paz não depende das palavras dela. Passei 7 anos aprendendo essa lição. Meu pai passou a vida inteira tentando me ensinar. Algumas dívidas se resolvem sozinhas. Outras, você apenas se senta e decide deixar pra lá. 6 meses depois que Renê saiu da cozinha, era abril novamente. Os arbustos brancos ao longo da cerca floresciam, pétalas caindo pelo quintal como confete que ninguém jogou. Sentei na varanda na cadeira do papai, aquela com os braços largos que ele havia lixado à mão. O braço esquerdo estava gasto, liso e claro, de 40 anos de cotovelo apoiado no mesmo lugar. Apoiei o meu ali agora. O café era o Dark Roast do congelador. O último pacote. Teria que comprar o meu depois disso. Mr. Patterson passou com seu terrier e acenou.
Bom dia, Vila. Bom dia, June. O carteiro homem buzinou 2 vezes ao passar. Nosso sinal desde que eu tinha 12 anos. Levantei a caneca. A casa se erguia atrás de mim, sólida e imperfeita. A pintura estava descascando no canto sudeste. Uma calha precisava ser refixada. O terceiro degrau ainda rangia, e decidi que nunca iria consertá-lo. Papai sempre dizia que cuidaria disso. Se ele não cuidou, ninguém deveria. Pensei na mamãe, como ela ficava na porta da tela pela manhã só para respirar o ar, como se estivesse colecionando. Pensei no papai, no som da serra na garagem aos sábados, no café, no silêncio. Pensei na Renée. Não sabia o que ela estava fazendo, nem onde morava, nem se algum dia voltaria. Mas sabia de uma coisa, eu não ia a lugar nenhum. Papai construiu esta casa há 50 anos. Mamãe a encheu de calor, Renée a deixou. Eu a mantive. E ela me manteve. Algumas pessoas constroem impérios. Eu apenas segurei o que importava. A varanda rangeu sob a cadeira, e o cardeal voltou ao comedouro. E, pela primeira vez em muito tempo, a manhã parecia suficiente. Se você já foi aquele que ficou enquanto o outro se foi e só voltou quando havia algo para levar, quero que você saiba de uma coisa. Você não foi estúpido. Não foi fraco. Você foi leal. E lealdade nem sempre recebe um obrigado. Às vezes recebe uma mesa de cozinha, uma xícara de café frio e uma carta de alguém que percebeu. Você não deve nada a ninguém pelo que conquistou só por estar presente. E não precisa gritar para defender isso. Às vezes, a resposta mais silenciosa é a mais alta na sala. Minha irmã queria $415 mil. Meu pai me deu algo que vale mais do que isso. Ele me deu a prova de que ficar importava. Não em um discurso, não em algum gesto grandioso. Está numa caixa de sapatos cheia de cartões de aniversário e numa carta que dizia: eu vejo você. Sempre te vi. Não sei o que vai acontecer depois com a Renée. Talvez um dia ela venha dirigindo até aqui e entre na garagem. Talvez ela sente na varanda e a gente tome café sem dizer nada por uma hora. Talvez isso nunca aconteça. Eu fiz as pazes com as duas possibilidades. Meu pai era carpinteiro. Ele construía coisas que duravam, prateleiras, varandas, uma família. Gosto de pensar que ele também me construiu. Esta é a história da vila, mas tenho a sensação de que alguns de vocês têm a própria versão. Se tiver, adoraria ouvir. Obrigada por ficar comigo até o fim. Se a história da vila mexeu com você, raiva, alívio, reconhecimento, faça-me um favor, clique em inscrever-se e deixe um comentário dizendo qual momento mais te atingiu. Foi a carta, a ligação, os cartões de aniversário? Eu leio cada comentário, e as suas histórias inspiram a próxima. E se ainda não viu, confira a descrição abaixo para outra história que você pode adorar. É sobre uma mulher cuja sogra tentou reescrever os votos do casamento dela. Confie em mim, você vai querer ouvir essa. Te vejo lá.